Bom dia, tudo bem, pessoal? Alguém pode falar algo para ver se meu áudio está funcionando? Deu uma mensagem aqui. Oi. Obrigada, Pedro. Obrigada. Meus amores, coloquem um nominho mesmo no chat para prof, porque só o oi fica difícil para mim. Então, quando vocês colocam um nome, fica mais fácil, tá bom? Obrigada, viu? Meus amores, hoje então, nós estamos iniciando hoje o quarto bimestre, né? Nosso último bimestre com produção textual. Nós vamos usar o livro 2, tá certo? Então, eu estou lendo as redações lá, eu já li quase, aliás, eu leio todas, e só que eu respondo aquelas que estão que tem que ser revisadas. E as que não tem, eu estou respondendo aos poucos, né? Para escrever atenção a alguma ortografia, alguma coisa no sentido, tá bom? O prazo era ontem para entregar os textos, né? Na verdade, eu tinha colocado dia 23 e a coordenação pediu para deixar até segunda-feira. Como eu disse a vocês, galera, tem que se organizar, não vai deixar os textos no final, porque esse não é o objetivo da produção textual. Tá bom, meus amores? Então, quem entregou, dá uma olhadinha lá, porque eu vou deixar até o final do dia aberto ainda para revisar. Tá bom? Quem precisar revisar. Eu pedi alguma revisão. Vou compartilhar aqui uma tela. Bom dia, meus amores. Vamos lá. Primeiro, pessoal, eu preciso que vocês peguem o livro e vão lá na página 20, que na última aula acho que nós não fizemos. A grande maioria não fez. Para a gente revisar o slide, né? Lembra que a gente sempre avalia o texto, o último texto que nos foi solicitado. Então, lá na página 20, meus amores, tem essa, olha, crônica, slide. Tá errado aqui. A avaliação do slide. Oxe. Desculpa, gente. Slide. Eu vi que tem gente que relata. Gente, os slides ficaram maravilhosos, né? Tanto os que fizeram à mão quanto o do computador. Percebi o esforço de vocês. Tem gente que me relatou dificuldade, né? Falou, principalmente quem fez no PowerPoint. Prof, nossa, foi super difícil, mas eu consegui. Realmente, gente, o primeiro contato com esses programas de computador é difícil mesmo. Depois você vai criando o hábito, né? Lembrando que esses slides vocês farão quando vocês forem apresentar trabalhos, tá bom? Nós aqui na nossa aula, ou no trabalho mesmo, né? Depois que vocês ficarem adultos. Aqui, os professores, eles sempre usaram mais quando a gente ia fazer essa apresentação, tá? Mas eu vou falar a verdade para vocês, eu comecei a usar na faculdade mesmo, tá bom? Então, vamos lá. A apresentação tem um título? Sim ou não? Sim, né? Todo mundo colocou lá, Bia na África, tá bom? E tem gente que colocou depois para mim os livros, né, da Bia, que é a Bia na América, Bia em vários países, continentes e países, é bem legal. Cada slide tem um pouco texto escrito em forma de tópicos ou palavras-chave. Isso aqui vocês vão colocar. Quem colocou em tópico, vocês colocaram ou tópico, ou frases, ou parágrafos, tá bom? Então, sim, né? O tamanho e a cor do tipo de letra usados favorece a leitura do slide? Quer dizer, vocês colocaram em destaque o título, o que precisava ser colocado em destaque, vocês colocaram. Fizeram cores diferentes. Pelo que eu percebi, sim, né? Vocês não deixaram tudo as letrinhas iguais, não. Vocês fizeram destaques, colocaram destaques, sim. Vocês estão de parabéns. Agora, vamos lá para o poema. Quem gosta de poema aí? Alguém gosta?
Eu sempre gostei, gente. Eu acho muito bonitinho. Tem gente que não gosta, mas não gosta porque acha difícil. E não é, tá? E a gente vai ver isso hoje. Então, por gentileza, coloquem a data lá em cima. Hoje é 28, gente? Não, 27. 27/10/2020. Então, nós temos um poema que chama A Borboleta. Ai, professora, mas será que esse poema vai falar coisa chata? Vamos ler, né? Primeira coisa que eu quero conversar com vocês. Quando a gente vê esses pedacinhos aqui, ó, vou até pegar o lápis do Zoom mesmo, tá? Para eu riscar aqui. Teve que chamar a mãe para ajudar, né, gente? Verdade, não tem problema. Mas a mãe também, gente, não é fácil, né? A mãe também fica preocupada. Gente, vamos lá. Ô, professora, quando eu fui fazer os slides, É. minha mãe, ela ficou do meu lado. Aí eu fazia um negócio assim, isso daqui vai ficar bom, mas ela fala, não, isso daqui a professora não vai deixar, não. Isso daqui a professora vai achar que tá ruim. Aí eu fazia A de mãe fica novo. mais preocupada, não é? A mãe é mais criteriosa que a prof, não é verdade, gente? A mãe Aí eu fica falo mais... assim, eu falei pra professora e ela achou legal, mas ela falou, não, faz isso daqui. Vamos lá, gente, ó. Cada pedacinho desse, vamos só lembrar isso, vocês já sabem, né? Como é que chama? Alguém sabe me falar? Cada pedacinho desse do poema? É uma estrofe. Uma estrofe, muito bem. Cada linha dessa? Versos. Versos. Parabéns, gente. Então, um acumulado de versos forma uma estrofe, tá certo? Vocês vão estudar mais para frente na literatura, muito bem, meus amores. O quê? Que existe alguns poetas, né, alguns escritores que eles tinham algumas regras para escrever poema. Então eles colocavam a quantidade certa de verso, a quantidade certa de estrofe, tá certo? Mas os poemas contemporâneos não são assim, tá? Existe sim verso, estrofe, mas não tem mais essa métrica, né? Tudo certinho como antes. Mas como a gente está começando a estudar, é legal a gente ler um poema bem estruturadinho. Esse poema aqui é do Olavo Bilac, tá? É um poeta, é um escritor muito famoso. Então, meus amores, outra característica do poema é a rima, né? Por que existe essa rima? Para ficar mais sonoro algo. Então, o poema, ele é muito parecido com a música. Por isso que tem tanta música que veio de um poema, né? Se você pensar, aquela aquarela, né? Numa folha qualquer, eu desenho um sol amarelo e com 5 ou 6 retas é fácil fazer um castelo. Isso tudo são poema, tá? E muitas das músicas são escritas assim, né? Em estrofes, não todas, mas a grande maioria. Então, galera, é isso. Para dar essa ficar mais sonoro, a gente rima. E nós vamos ler aqui esse poema e nós vamos perceber se tem alguma coisa sonora ou não, tá? Vamos lá. Ó. Trazendo uma borboleta, volta Alfredo para casa. Como é linda, é toda preta, com listas douradas na asa. Olha lá, borboleta, preta, casa, asa. Vocês viram, gente? Certinho eles rimaram, né? Então pulava uma linha, rimava com o de cima e assim por diante. Então, mas vamos lá, vamos ler, vamos interpretar o poema primeiro. Eu só queria mostrar para vocês essas características, tá bom? Trazendo uma borboleta, volta Alfredo para casa. Como é linda, é toda preta, com listas douradas na asa. Tonta, nas mãos de criança, batendo as asas num susto. Quer fugir, por fila, cansa e treme, respira a custo. Contente, o menino grita: é a primeira que apanho. Mamãe, vê como é bonita. Que cores e que tamanho. Como voava no mato. Vou sem demora pregá-la. Pregá-la, hein, gente? Por baixo do meu retrato, numa parede da sala. Mas a mamãe com carinho lhe disse: que mal te fazia, meu filho, esse animalzinho? Que
que livre e alegre vivia? Solta essa pobre coitada, largue-lhe as asas, Alfredo. Vê como treme assustada, vê como treme de medo. Para sem pena espetá-la numa parede, menino, é necessário matá-la. Queres ser um assassino? Pensa Alfredo, e de repente solta a borboleta, e ela abre as asas livremente e voa pela janela. Assim, meu filho, perdeste a borboleta dourada, porém na estima cresceste da tua mãe adorada. Bonitinho o texto, né, gente? Não é? Então contou toda uma história. Vocês perceberam que o poema contou uma história? Isso, muito bem. Estão falando que acharam aqui. Conta a história do menininho. Fala, Pietra. Quer falar alguma coisa, meu amor? Professora, tipo, a gente tá falando de texto e tal, e de escritor. E daí ontem eu tava assistindo jornal com a minha mãe, e Jornal Nacional, e daí falou que hoje era aniversário do Maurício de Souza de 85 anos. Ah, eu vi. Você viu que legal? E contou a história dele, né? Quando ele começou. Eu ouvi, na verdade, eu estava fazendo janta esse horário, mas eu ouvi e contando a história, que ele começou como cartunista. Muito legal, né? 85 anos ele já tem. Quando ele inventou a Turma da Mônica. Gostou de saber, né, Pietra? Bem legal saber a história do autor, assim. Vocês vão estudar isso também, tá, meus amores? Estudar a história de alguns autores importantes no Brasil. Então, aqui conta a história do menininho, né, que saiu todo contente, pegou uma borboleta, veio para casa todo feliz com a borboleta, falando que ia pregá-la na parede. Não é verdade, gente? Aí chegou feliz, contente para a mãe, mostrando a borboleta, falou: vou pregar essa borboleta aqui na parede, porque ó, que eu consegui. A mãe, o que a mãe fez? Começou a mostrar para ele que aquele era um animalzinho. Você quer ser um assassino? Porque para você pregar, você vai ter que matá-la, né? E ele percebeu que aquilo não era legal e soltou a borboleta, e a mãe falou que estava com orgulho dele por conta disso. Resumindo, você viu que uma historinha, né, em forma de um poema. Aí, gente, eu quero que vocês peguem na página 15, a gente vai responder essas questões aí na frente mesmo, tá bom? Pode ser? Vamos lá. O que o garoto faz ao encontrar a linda borboleta, gente? O que ele faz? Mostra pra mãe. Isso, volta para casa, mostra para a mãe. Ele adora, né? Ele quer mostrar como se fosse uma medalha, um troféu. Era a borboleta, né? Como a borboleta fica nas mãos do garoto, coitada, como é que ela ficou? Ela ficou feliz? Tremendo. Tremendo, assustada, né? Ela quer fugir, treme, respira com dificuldade. Vocês podem colocar, ela treme e respira com dificuldade. Pessoal, a maioria não colocou o nome no chat. Praticamente 90% da sala não colocou o nome no chat. Vocês estão me ouvindo, gente? Depois fica com falta, hein? Vamos lá, número 3. O que a mãe diz a Alfredo ao ver a cena? O que a mãe fala para ele? A mãe fala algumas coisas, né? E ele não podia pregar a borboleta, porque senão ela ia morrer e ele ia ser um assassino. Primeira coisa, ela fala para libertar, né? Ela fala assim, ó. Voava no mato, por baixo do retrato, uma parede da sala. Mas a mamãe, com carinho, lhe diz: que mal te fazia, meu filho, esse animalzinho? Né? Ela pergunta que mal fazia para o filho, né? Que livre, alegre vivia. Aí ela pede para soltar a borboleta, né? Solta essa pobre coitada. Não é verdade? Então ela fala a primeira, segunda, terceira, quarta, quinta e sexta estrofe. É ali onde ela fala sobre isso.
Posso mudar, gente? Espera um pouquinho. Existem realmente borboletas lindíssimas, né, gente? Tem umas pretas que você olha e tem esses detalhes realmente, até dourado, tem detalhes de outra cor. São lindas as borboletas, né? Outro dia eu tava na chácara, daí, tipo, a gente não sabia, mas perto da chácara atrás tem uma cachoeirinha. Daí a gente foi Nossa. até a cachoeirinha e geralmente quando a gente foi 2 vezes, né? Uma vez sexta e uma vez sábado. Daí quando a gente viu lá, as 2 vezes a gente viu uma borboletona preta e azul. Nossa, elas são lindíssimas. Tem gente que tem medo de borboleta preta, né? Mas elas são lindíssimas, gente. Não só a preta, tem outras cores também. Quando eu morava no interior de São Paulo, tinha muito assim na minha casa. Acho que porque a cidade é menor, né? Aqui nunca vi em prédio. Mas, assim, a gente ficava admirada das belezas das borboletas ali. Então, existe mesmo. Faça um joinha quem terminou para eu partir para a próxima. Vamos lá, amores? Conheço gente que tem medo de borboleta, mas o papel de parede do quarto é de borboleta. Ah, acha bonito, mas tem medo, né? Aí, gente, obrigada, viu, pelo retorno aí. Vamos para a próxima. Depois, qualquer coisa, eu volto, tá? Só pedir no chat. O poema possui rimas? É uma afirmativa, tá, gente? Indique 2 pares das palavras que rimam entre si. Eu vou pedir a gentileza para vocês pegar no texto mesmo essa resposta 4, para vocês não precisarem escrevê-las, e pegar caneta colorida ou grifa-texto que vocês têm aí, tá? E fazer os pares das cores corretas, tá? Então, por exemplo, borboleta rima com preta. Aí vocês vão colocar a borboleta e a preta da mesma cor, tá bom? Aí a casa rima com asa, da mesma cor. Mas aí vocês podem usar a mesma cor no próximo estrofe, não tem problema, não precisa trocar todas. Mas eu quero que professora. Oi. Mas assim, eu escrevo de cor diferente ou eu grifo no texto de cor diferente? Não, grifa no texto de cor diferente. Aí, sei lá, do lado do texto você põe assim número 4, só para saber que você está grifando referente ao número 4, mas você não precisa escrever, que nem eu coloquei aqui. Eu só coloquei para vocês visualizarem, tá bom? Eu quero que vocês grifem lá, assim. Pode ser de lápis de cor, tá? Grifem os pares. Borboleta com preta, casa com asa, criança com cansa, susto com custo, grita com bonita, apanho com tamanho, mato com retrato, pregala com sala, carinho com animalzinho, fazia, convivia. Gente, é difícil, a gente acha difícil, mas quando você começa a fazer a rima vai saindo, tá? A gente só tem que tomar cuidado, pessoal, para não ficar sem sentido o texto. Porque às vezes a gente busca palavras para rimar, mas que não tem sentido. Então não rime, não tem problema. Mas o texto tem que ter sentido. Vocês vão grifando aí enquanto eu falo das 5, tá bom? Quantos versos aparecem em cada estrofe do poema? Isso é muito fácil. Quem pode me responder rapidinho aí? 4 versos. 4. Muito obrigada. Aparecem 4 versos em cada estrofe do poema, certo? Isso, obrigada, gente. Certíssimo. Então, nós temos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 estrofes com 4 versos. Tudo bem? Oi, João. Vamos lá? Posso dar 2 minutinhos para terminar de grifar? Dá, gente? Dá? É só para vocês enxergarem ali onde estão as rimas, tá? As terminações. Quando eu pedi para vocês escreverem um poema, não necessariamente vocês vão ter que fazer uma rima igual essa aqui, tá, gente? E tem poema que nem tem rima, não tem problema. Eu acho legal a rima para ficar mais sonoro,
Mas se não conseguir, não tem problema. Tem que ter sentido o texto. Porque eu já vi gente me entregando poema com rima, mas sem sentido. Tá certo, galera? Então não fica legal. Que nem música. Vocês já viram música sem sentido? Que você vai prestar atenção na letra e fala, meu, o que essa letra tá falando? Né? Não tem sentido nenhum. Que fez aquilo só para ficar musical mesmo. Tá bom? Então a gente tem que se preocupar com a qualidade do texto. Posso ir lá para a estrutura, galera? Posso? Faz um joinha aí para mim. Porque enquanto eu for Professora, falando... tem que grifar todas as rimas ou não? Eu gostaria que grifasse, tá bom? De todas as estrofes. Mas eu vou mudar a tela e vocês vão grifando. Pode ser? Eles não precisam ver aqui, vocês entenderam, né? Onde que é. Qualquer coisa eu volto. Vamos lá. Eu quero falar um pouquinho com vocês sobre a estrutura de um poema, tá? Essa estrutura eu já expliquei um pouco para vocês, né? Que o poema, ele tem que ter sonoridade, né? Ele tem que ter versos e estrofe. Então, ó, o poema é escrito em versos e utiliza a sonoridade das palavras para criar ritmos e rimas. Nele, o poeta emprega termos e expressões no sentido figurado, ou seja, com significado diferente daquele que normalmente tem. Então, existe sim poema que coloca sentido figurado, tá? Eu vou dar um exemplo para vocês de um sentido figurado. Se eu chegar para vocês e falar assim, nossa, aquela menina é uma flor. Eu tô falando que ela é uma flor realmente? Ou eu tô falando que ela é bonita, ela é gentil, ela é agradável como uma flor, né? Isso é o sentido figurado, tá bom, galera? Então eu posso utilizar isso. Então eu posso falar que a menina é uma flor, que o menino é, sei lá, muito forte, é uma montanha, né? Vocês estão entendendo, gente? Esse é o sentido figurado. Então o meu poema pode ter esse tipo de sentido. E eu para eu interpretá-lo, né? O verso é cada uma das linhas que compõem o poema e pode ser organizado em estrofes. Por meio de um poema são expressos sentimentos, ideias e emoções, o que envolve o leitor e desperta nele as mais diversas sensações. Então, eu consigo escrever algo que eu tenho um sentimento, tá? É mais fácil. Eu vou escrever um tema no qual eu vou escrever sobre a política no Brasil. Meu, difícil, né? Entendeu? Não tenho sentimento nenhum sobre isso, ou tenho sentimento ruim sobre isso. Então, mesmo quem tem um sentimento ruim, dá para escrever. Mas o que eu tô querendo dizer é assim, eu vou procurar coisas agradáveis para eu escrever, tá? Geralmente é assim. Nessa estrutura da Explore a Estrutura, eu quero que vocês grifem o primeiro parágrafo e o segundo e o último parágrafo, por favor. Então, ali, ó, o poema é escrito em versos, utiliza a sonoridade das palavras para criar ritmo e rima. Nele, o poeta emprega termos e expressões no sentido figurado, ou seja, com significado diferente daquele que normalmente tem. Grifem isso. E o último, por meio de um poema são expressos sentimentos, ideias e emoções, o que envolve o leitor e desperta nele as mais diversas sensações. Antes de eu falar a nossa proposta, vocês entenderam? Vocês já estudaram o poema, mas vocês entenderam o que eu expliquei, gente? Alguma dúvida? Eu quero só que vocês prestem atenção aqui na estrutura do poema no seguinte. O poema não necessariamente tem que ter o parágrafo em relação à linha do seu caderno, tá? Sabe aquela linha que tá aqui? Que eu falo assim para vocês no texto em prosa, que vocês têm que... O texto em prosa é aquele que vocês escrevem por parágrafos. Que vocês têm que ter parágrafo? Tem que ter o espaço? Lembra, gente? Lembra? Faz um joinha para mim, você lembra que eu falo isso, né? E o poema não necessariamente você pode escrever mais próximo à linha. Mas se você quiser escrever por parágrafo, também pode. Só que daí o parágrafo vai ter que ser assim, ó, todos alinhados. Posso escrever no meio da página também? Posso. Tudo bem? Eu não posso escrever versos muito longos.
Tá certo, galera? Eu vou quebrar aquelas frases que eu escrevo. Não pode ser, lógico, tem que ter sentido completo cada verso. Por isso que tem que ser pensado, tá? Eu não posso fazer linhas. Eu não quero frases, orações gigantes, tá? É curto, são versos. Correto, galera? Que nem tá aqui, tá? E aqui eu posso pular linha entre uma estrofe e outra. Neste caso, lá no texto que vocês me escrevem, que nem a crônica, não posso pular linha entre um parágrafo e outro. Nem entre o título e o primeiro eu posso pular, tá? Tem gente que pulou, eu não falei nada, mas depois eu vou explicar para vocês. Isso, vou entrar em detalhes porque a gente vai fazer uma revisão, tá bom? Nesses detalhezinhos. Mas, gente, aqui vocês podem, entre uma estrofe e outra, pular linha. Então, aqui eu posso escrever rente à linha, ou a margem, né? Ou no meio da folha, né? Mas tem que estar assim, ó, certinho. E eu posso pular linha entre uma estrofe e outra, tá? E não posso fazer versos gigantes, que daí é chato. Combinado? Tem que ficar mais sonoro, então tem que ficar mais curtinho. Entenderam isso aqui? Alguma dúvida? Então façam um joinha aí para eu saber que vocês entenderam, por gentileza. Pietra, João, Júlia, Lívia, Enzo, Mari, tá. Tem gente que não tá fazendo joia. Será que tá ouvindo que eu tô explicando? Vamos lá. Agora vamos para a proposta, né? A produção textual, que é a proposta. Desde o capítulo de 14, né? Produz um poema com o tema infância ou criança. Então, não é o que está pedindo no texto, não é o que está pedindo no livro. Isso aqui é o meu, tá, gente? Lembre-se que seu poema deverá ter 3 estrofes e 4 versos. Então, como é que vai ser estruturado o seu poema? Com 3 estrofes ali tinha 9, vocês só precisam 3. E 4 versos igual tá ali, tá? Então, primeiro ponto. Eu posso usar o anexo da página 31, que já tem uma estrutura de poema. Dá uma olhada lá. Ó. Ele já tem, tá vendo, gente? Mas vocês podem usar uma folha normal, pode usar folha de sulfite, pode usar o que vocês quiserem. Assim, não vou ficar presa nisso, tá, galera? Então, agora eu vou explicar se precisa rimar. Tem que ter algo sonoro, mas precisa rimar tudo que nem aquele ali, gente? Não, nunca. Mas se você colocar uma rima, pelo menos, em uma das estrofes, já vai ficar sonoro. E você vai tentar fazer o máximo possível, mas não precisa ser igual àquele. Até porque os poemas deles contemporâneos, os poemas de hoje, não são assim, tá, gente? Eles não são todos rimados. O importante, quem me perguntou aqui, já tá, gente? O importante é ter um sentido o seu texto. Se eu vou falar de infância ou de criança, eu posso contar a história de uma criança? Posso. Eu posso colocar lá que a menininha foi no parque, pulou a amarelinha. Menininha amarelinha, já rimou. Vocês estão entendendo, gente? Eu posso falar de infância. Eu posso falar como minha infância é boa, o que eu faço na minha infância. Jogo videogame, pulo corda. Daí eu posso tentar rimar nesse sentido. Essas terminações, né? Eu posso ir para a infância na relação da comida, né? Do bolo de chocolate, do pirulito, do sorvete, né? Do cachorro quente. Tá vendo? Ele rima. Então a gente consegue fazer isso, tá bom? Então tudo que remete à infância ou à criança e infância é muito parecido, né, gente? Eu quis dizer infância porque são fatos vividos, né? E a criança, você pode contar a história de uma criança realmente, algo que tem acontecido com vocês em poema, tá? Uma infância com criança no meu Pode poema. misturar, não tem problema, tá, Afonso? Pode misturar os temas, não tem problema nenhum. Alguma dúvida sobre o que vocês têm que fazer?
Hein, gente? Eu não coloquei ainda lá na plataforma isso aqui, mas eu vou colocar, tá? Eu tenho um intervalo entre as aulas, aí eu vou colocar. Eu só vou mostrar para vocês aqui, ó. Eu vou colocar isso aqui no anexo, que é uma folha com linha normal. Ah, outra coisa, o poema tem que ter título, por isso que eu coloquei aqui, tá? Aqui não tem um lugar para você pôr assim, não está escrito o título, mas a primeira linha de título, tá bom? Aí eu vou colocar isso lá na plataforma. Alguma dúvida? Que nossa aula já acabou, tá bom? Até a semana que vem, qualquer coisa vocês me mandam mensaginha, tá bom? Dá uma olhada lá em todas as crônicas, tá, meus amores? Em todos os slides de vocês. Vê se eu não coloquei nenhuma observação, porque eu vou deixar aberto hoje, mais ou menos até umas 7 da noite, que é quando eu for fechar a nota. Tá bom? Combinado? Beijinho. Até semana que vem, tá bom? Beijo. Semana que vem depois do feriado. Beijo.